poucas palavras, o que é aquaponia? Aquaponia, em poucas palavras, seria a junção, por exemplo, de um sistema de hidroponia, falando assim de um jeito bem grosseiro, né? Juntar a hidroponia com a aquicultura. Só que a gente sabe que, na verdade, é muito mais que isso, porque a hidroponia ela é um sistema químico, né? Você tem uma solução química, né, de fertilizantes ali sintetizados, que as plantas elas absorvem aquilo lá, aqueles nutrientes. E a aquaponia ela é mais do que isso, porque ela é um sistema, ela é mais e ela é diferente disso, porque ela é um sistema completamente biológico. Então é aquele mini ecossistema, aquela simbiose, né? Então, o peixe ali, a gente falando de aquicultura, mas é aquela aquicultura a ras, né? Criação intensiva de peixes com oxigenação por equipamentos e um adensamento ali maior, né? Então, a aquaponia ela entra dentro do conjunto biológico que é a criação de peixe intensiva. Então, tem uma recirculação de água, né, que passa num sistema de criação de peixes desse, assim como é num aquário, também não tem diferença, o que muda é a escala, né? Passa lá por filtros mecânicos, filtros biológicos, faz toda aquela conversão, né, da amônia em nutriente, principalmente em nitrato, e aí as plantas elas vão absorvendo e vão se beneficiando disso, né? Tem essa filtragem da água dos peixes, ela se desenvolve, e os peixes eles vão se beneficiando com todo esse conjunto, essa biologia, né? Bacana que E você já deu logo um atalho, desculpa te interromper, mas você já deu logo um atalho que eu ia te perguntar assim, a diferença da aquaponia para a hidroponia, né? E você já deu logo uma resposta completa. E uma coisa interessante dentro disso aí que você está colocando é que se eu erro a mão na hidroponia, se eu erro a mão nos nutrientes, se eu erro a mão no momento de aplicação ou na proporção de algum desses nutrientes, a gente pode colocar inclusive a saúde em risco, né? E uma das questões que eu acho que são assim muito nobres na aquaponia é que a gente tem um bioindicador da qualidade do sistema, que é o peixe. Se o peixe está aham, vivo, o sistema está vivo e o sistema está tendendo ao equilíbrio, a não ser que ele esteja em vias de colapsar por algum desequilíbrio qualquer. Mas se tudo estiver dentro da normalidade, o exatamente. nosso bioindicador é o peixe, né? Sim. E assim, a gente, na verdade, a gente nem pode, que nem eu falei assim, uma junção da hidroponia, né, com a aquicultura, mas na verdade a gente não poderia misturar as duas coisas. Por exemplo, vamos supor que eu sou um produtor hidropônico, né? E aí eu falo assim, eu vou transformar esse sistema aqui numa aquaponia. Então, nesse tanque aqui, eu vou colocar peixe, vou começar a dar comida, boto lá um biofiltro e tal, mas uso a mesma solução ali e tal. Eu não posso, porque essa fertilização sintética também agride a biologia da aquaponia e agride a saúde dos peixes, né? Então, ou o processo ele é completamente biológico, né, a nutrição e todo o ciclo, ou, né, faz as duas coisas separadas. O peixe num tanque lá com o sistema dele e a planta num processo de recirculação separado com essa solução sintética. Então, você falou tudo. A gente tem um bioindicador ali que é os peixes, né? Na verdade, assim, os peixes e as plantas também, porque, por exemplo, tem muita gente que fala assim, nossa, Leandro, minhas plantas elas estão ficando muito feias, assim, elas não estão ficando amareladas. E eu gosto muito quando o Fábio dá a resposta lá, que ele fala assim: tá faltando bosta no sistema. Eu acho o máximo. Mas é isso mesmo, tá faltando bosta. E não só o dejeto do peixe, né? Mas é porque às vezes falta também a biologia, às vezes está amadurecida dentro do sistema. Às vezes a pessoa tem lá. E quando eu falo a biologia, né, filtro biológico, esse filtro biológico ele pode ser dos variados filtros, né? Com mídia de alta performance, cama de cultivo. Depois a gente pode entrar até em mais detalhes.
mas às vezes a pessoa dimensiona lá o sistema, né? Ou agrega uma aquaponia num sistema, por exemplo, como a gente está falando da possibilidade de repente, colocar o peixe ornamental, né? Trabalhar lá os quindos, botar numa aquaponia, mas você colocar, você não, não saber dimensionar esse filtro biológico e não ter a conversão bacana desses dejetos, as plantas também vão ser um bom indicador, porque elas vão começar a amarelar, elas vão começar a ficar feinhas, tal. E aí, se você for fazer uma análise da água, né, você já vê que alguma coisa vai estar errada ali, né? E nessa, você tocou num ponto importante que eu acho que é uma dúvida de todos nós. Eu já me aventuro pela aquaponia há algum tempo, e como que a gente pode dimensionar esses sistemas? O Fábio comenta com a gente muita coisa aí em relação aos quingues, que os quingues são bons geradores de dejetos, né? Mas a maior referência que a gente tem na literatura é com as tilápias. E qual que é? Eu queria estender essa pergunta para você e para o Fábio também, aí para a gente já começar a conectar os quingues nessa história. Uhum. A gente geralmente, assim, quando a gente vai dimensionar um sistema, seja ele domiciliar ou comercial, né? Independente da escala, primeiro você tem que saber o que você quer produzir. O que você quer produzir de plantas, o que você quer produzir de peixes, e você tem que pegar todos esses números, né? Essas variáveis e fazer uma casar com a outra, né? Então, por exemplo, quando eu quero produzir plantas, eu tenho que ter uma quantidade bacana para suprir a quantidade de nitrogênio nesse sistema. Porque a entrada de nitrogênio no sistema é através da ração do peixe. A gente costuma dizer que quando vai alimentar os peixes, a gente está indo adubar o sistema, né? Porque essa ração ela é consumida, digerida, excretada e depois transformada, né, pela biologia do sistema. E aí você sempre vai determinar quanto de ração eu preciso para a quantidade X de plantas. Só que, tipo assim, se você pensa que você precisa de uma quantidade X para uma quantidade Y de plantas, você tem que saber também que nesse sistema, toda essa ração administrada diariamente para suprir essa massa vegetal, ela também tem que ser digerida pelos peixes. E aí, por isso que eu falo, tem que casar a quantidade de plantas, aquilo que se quer produzir, né? O que se quer produzir, o quanto quer produzir, né? Pensando nas plantas e também nos peixes. Porque como um está amarrado no outro, tem essa dificuldade de da gente saber como que vai administrar isso. Porque também, e aí a partir daí, por exemplo, você tem, por exemplo, ideia do quanto de massa verde você quer produzir. Então, para esse tanto, você vai, pô, eu vou precisar de tanto de ração diariamente. Só que para essa ração, eu vou precisar de uma quantidade também X de peixe. Às vezes o teu foco não é as plantas, às vezes é os peixes. E as plantas, ela vem só como um plus. Aí é mais tranquilo. Aí é só uma questão de você dimensionar. Você pensa na quantidade de peixes que você quer produzir, aí você vê um tanque que acomode os peixes de uma forma confortável, que não cria um estresse social nem nada, e aí a planta vem como um plus. Aí, considerando aquela quantidade de alimentação que está entrando no tanque, aí você dimensiona cama de cultivo, quantidade de ração e tal. E aí vai depender daquilo que você quer produzir, né? Se o foco é mais o peixe, se é mais a planta, e aí você vai seguindo com o caminho, né? Com todas essas contas. Na realidade, nós poderíamos então pensar em duas equações: o peixe como ponto de partida ou as plantas como ponto de partida. E o dimensionamento é ou numa direção ou em outra para gerar um equilíbrio. É isso daí. É isso daí. Geralmente, um sistema domiciliar é complicado a gente ter uma produção em escala. Assim, na verdade, assim, a mesma massa verde, né, de vegetais,
num sistema domiciliar, você não consegue ter aquela demanda, vamos dizer assim, mensal. Você precisaria pelo menos de um sistema médio porte, né? Mas tendo um tanque de peixes grande, você consegue ter, por exemplo, periodicidade com produção de hortaliças, por exemplo, né? Então, supriria, sei lá, semanalmente a sua família ali. Quando você pensa numa produção de peixes, você amarra isso ao ciclo de vida do peixe e a demanda que você tem de produção também. E aí envolve uma quantidade de tanques para cada faixa de crescimento do peixe, né? E aí você já precisa de ter mais espaço. Então já é uma coisa que acaba complicando um pouquinho. Quando se pensa... Eu estou falando isso por conta dessas duas equações que a gente está comentando, né? Tem o fato da gente estar pensando mais na hortaliça do que no peixe. Quando a gente pensa mais no peixe, tem essa questão do espaço, porque a gente sempre tem essa preocupação de estar escalonando o crescimento dele, né, para ter essa demanda de desenvolvimento. Mas tem um lado também, isso eu estou falando quando a gente pensa no peixe para consumo alimentar, né? Por exemplo, a tilápia ela é grande porte e tudo mais, mas e quando é peixe ornamental? Aí a gente já consegue ter uma produção bacana, né? Porque tem um valor agregado melhor ali, né? Na questão do peixe ornamental, e você consegue escalonar essa criação em tanques, mas esses tanques eles podem continuar sendo caixas d'água, né? Porque o peixe ele tem um menor porte. Então, é possível, assim, estou dando como exemplo e até como gancho, né? Que a criação de peixes ornamentais, ela proporcionaria, né, para quem é criador e quer trabalhar com peixe e quer trabalhar com aquaponia, uma forma de viabilizar ainda mais, né, ali a constituição de um sistema, pelo fato do valor agregado que tem o peixe ornamental e o fato dele ocupar um menor espaço no ambiente onde você vai construir a sua planta aquapônica. Só para a gente, vamos dizer, dar uma direcionada. Eu comecei aquaponia, um amigo veio que é aquaponia tal, daí bateu o Covid e eu comecei a mexer com aquaponia, ia fazer com tilápia tal, aí, como eu sempre tive peixe ornamental, sempre criei, vi que o filtro da aquaponia podia ser um filtro que, de certa forma, retroalimenta o sistema, porque o que você produz na aquaponia você dá de comer para os peixes, uma parte, pelo menos. E, vamos dizer, o que você põe de comida para os peixes, você dá de comer para as plantas. E foi, vamos dizer, eu também tenho, que nem o Mauro, a mania de criar, eu chamo de bostrô, né, que é o plâncton, todos os bichos que tratam a água. Criei beta há 10 anos, produzia cíclope no esgoto do beta. E daí, quando tive contato com a aquaponia, os vídeos do Leandro, os vídeos do Paulo, da Coyote Aquaponia, que eu comecei a ver, isso aí é um filtro que pode funcionar bem para os peixes. Com esse problema de demanda de água, que eu sempre, por conta do meu trabalho, eu tenho consciência plena que cada vez menos vamos ter água. Então, esse negócio, por exemplo, eu via lá no site, lá nos debates da turma dos criadores de quindim, faz TPA, faz TPA, faz TPA. Eu olhava assim e falava, nossa senhora, faz TPA, né? Se o cara tiver um canteirinho aquapônico ali, ele não precisa fazer TPA. E ele ainda tira um monte de lucro de dentro. Aí a minha ideia foi afinando para esse lado, comecei a entender um pouco, comecei a não entender de químbio, né? Que, na verdade, quando você não sabe nada, você pensa que você entende, e a hora que você começa a aprender, você vê que você não sabe nada. E vi, é uma puta de um fazedor de esterco.
bonito, tal, um peixe que dura, um peixe que aguenta o frio, que tem... Eu criei bastante tempo em lebiste, e crio ainda, mas o lebiste chega o frio, é cruel. E com os king, eu entendo que consegue aturar uma faixa de temperatura. Esse ano nós pegamos temperatura bem baixa e não perdi nenhum peixe por conta do frio. E os lebistes perdi quase todos. E aí comecei a ver como fazer esse casamento dos kings com a aquaponia, porque a aquaponia é bastante estudada no sentido da tilápia. E tem bastante literatura, bastante vídeo, bastante... dá para aprender fácil. O que a gente observa, eu já conversei com algumas pessoas aí, algumas com receio de lidar com a aquaponia, e a hora que olha para esses números, as pessoas dão uma espantada e acham assim, isso não é para mim. Então, eu vou fazer uma afirmação e eu queria que vocês dois criticassem e vissem assim, se faz sentido. A conclusão que eu chego hoje em relação à aquaponia é o seguinte, porque não só o que o Leandro colocou, saber o que vai produzir, qual a quantidade, quanto que o meu objetivo é priorizar uma produção vegetal ou o meu objetivo é limpar as águas porque eu sou um produtor de peixes. Além disso aí, ainda vai ter a questão da densidade da estação do ano, que muda a taxa de ingestão dos peixes e muda a qualidade da água, vai ter a questão da velocidade do sistema de filtragem, e a hora que a pessoa leiga olha para esse tanto de números, ela fala assim, isso não é para mim. Então, a minha afirmação que eu queria fazer para vocês é o seguinte, mais importante do que querer encontrar o olho da mosca, é o seguinte, é começar a mexer, porque a gente vai aprender a regular o sistema praticando. Vocês concordam com isso aí? Isso aí faz sentido? Totalmente. Totalmente. E às vezes, assim, as pessoas elas querem fazer um sistema e pensam que para ela aprender aquaponia, ela tem que fazer um sistema enorme. Tem que fazer um sistema muito grande para, né, saber como... E, na verdade, a gente sabe assim, quanto menor... Pensando até num aquário, né? Quanto menor, por exemplo, um aquário, mais difícil é controlar um parâmetro, né? Dentro de um aquário. A aquaponia é a mesma coisa. Então, eu costumo dizer, até falo brincando para o meu amigo, né? É nos menores sistemas que a gente tem os maiores aprendizados. Porque, assim, um sistema muito pequeno, qualquer coisinha ali é difícil controlar, mas você sabe o que está acontecendo. Num sistema muito grande, os problemas, às vezes, eles estão muito camuflados ali. E a tendência é tudo equilibrar muito rápido, né? E a pessoa ela precisa praticar para ter o feeling mesmo, né? De como, porque assim, aparentemente é algo, nossa, assim, é assustador para, né, para quem nunca mexeu com criação de peixes e fazer todo esse processo, todo esse sistema conjunto, tal, fala assim, nossa, tem parâmetro da água, tem parâmetro químico, físico, maturidade do sistema, quantidade X, Y, tal. Mas, assim, quando a pessoa começa a praticar, ela vê que não é um bicho de sete cabeças. E depois, quando o negócio está em equilíbrio e as coisas estão em harmonia, você mexe muito pouco no sistema, né? Só se acontecer algum episódio, alguma coisa, mas aí a pessoa já está antenada. Tipo assim, acontece qualquer coisa no sistema, por exemplo, depois de um tempo, né, a gente criando peixe, mexendo com a aquaponia e tal, a gente olha para a água, se tem uma espuminha a mais ali, ou um cheirinho um pouquinho mais forte, fala assim, tem coisa errada, né? A água E aí tem uma você já saca. transparência tal, eu vejo que tá bom. Se a água deu uma turvada, tem alguma coisa acontecendo. Você já tem um Aham. indicador, né? Uhum. E a pessoa, assim, ela se habitua tanto com o sistema, por exemplo, ontem deu uma esfriadinha. Joguei a ração para os peixes, a mesma quantidade que eu costumo jogar, e eles comeram 2/3. Aí sobrou um monte de ração. Eu falei, uai, mas o que está acontecendo, né? Sobrou tanta ração assim? Eu falei, puxa vida, é porque esfriou, né? Deu uma esfriada. Aí fui lá com a peneirinha, tirei todo o resíduo e tal,
de ração para não fermentar na água. E aí você vai sacando, assim, porque o fato da pessoa não saber traz, às vezes, um pouco de desespero, e acho que a ansiedade de querer fazer também faz o pessoal botar a carroça na frente dos bois. Para o aquaponista que é novato na piscicultura, que elimina justamente esse problema, mas precisa ter um pouquinho de paciência e tempo para isso, né? A gente vai aprendendo com o tempo o seguinte: se eu tenho uma ideia que esse lote de peixes que está nesse lugar ingere uma quantidade X de ração, divide essa quantidade X por 3 e parcela essa alimentação em 3 passadas. Os peixes nos ensinam qual a quantidade que eles estão consumindo naquele momento. Uhum. Isso parece um negócio assim, poxa, mas esse negócio é muito simples. É muito simples, mas quase ninguém faz isso. Principalmente porque as pessoas estão com pressa, as pessoas colocam uma quantidade fixa de ração, e é o que você falou. Mudou a temperatura, mudou o sistema, os peixes vão ingerir uma quantidade completamente diferente, e se eu deixar esse resto, se eu não for lá com uma peneirinha, eu vou desestabilizar o sistema. Uhum. Aqui eu costumo dividir em três vezes mesmo, assim, final da tarde, no meio-dia, que é o horário assim mais quente, e acho que é o que eles mais comem, e logo que eu acordo, quando dou comida para os bichos em geral. Só que assim, às vezes, aqui eu costumo dizer que a gente tem as 4 estações do ano num dia só. Então, às vezes, de dia, assim, no início da manhã ainda está um pouco frio. Então, por exemplo, se eu ponho aquela quantidade de ração, os peixes às vezes acabam comendo um pouco mais devagar ali, por conta de estar mais frio, né? Mas quando é meio-dia, eles Mas tem um detonam. detalhe aí. Quando eu estou falando em 3 vezes, é 3 vezes cada uma das 3 refeições. Ah, sim. É cada uma das refeições de parcelar em 3, porque os tanques têm. Porque, além disso, ainda tem a fase de crescimento do peixe, né? Quando eu estou Aham. com um alevino que ingere pouco, quando eu estou com um jovem que ingere horrores e está numa fase muito intensa de crescimento, aí ainda tem a estação do ano, tem a temperatura, tem o fotoperíodo, e o negócio vai ficando extremamente complexo, e aí é que muitas vezes as pessoas acham assim, não, mas isso não é para mim, eu preciso de um conhecimento muito avançado. Não precisa, Aham. precisa praticar. E você tocou em 2 aspectos muito interessantes, que foi a questão da gente aprender com o piloto, aprender com o sistema pequeno, e a outra questão, quando você falou assim, as pessoas geralmente estão querendo fazer sistemas aquapônicos maiores, sempre objetivando, e eu acredito, e aí isso é uma suposição minha, é que muitas vezes as pessoas querem fazer as coisas de forma assim, entre aspas, definitiva. E Uhum. o que a gente aprende, não só como aquaponista, mas como piscicultor, é que nada fica definitivo, né? Cada vez que você dá uma crescida, cada vez que você redimensiona, você acha assim, agora eu vou fazer uma obra definitiva aqui, que agora vai funcionar assim. A hora que você termina, você já começa a ver as falhas. Isso eu não faria assim, isso aqui da próxima vez eu mudo, isso aqui eu quero Aham. desmontar. Quando a pessoa, às vezes, ela insiste muito, não, mas eu já queria fazer um sistema parrudo, uma coisa grande. Aí eu sempre tento convencer a pessoa do seguinte, eu falo assim, faz o seguinte então, faz ele modular, né? Pensa na tua planta final, mas você constrói 10% dela. E aí trabalha com ela. Eu tenho certeza que até o final do período aí, você já mudou o teu projeto totalmente, né? Porque eu sei que a pessoa ela vai pensar em outras coisas que ela não tinha pensado antes. E não adianta eu também falar, né? Falar assim, olha, se você fizer assim, vai dar errado. E o pessoal gosta, assim, no geral, né? O pessoal tem um hábito de ir naquela, assim, muito na tentativa e erro. Não, vou fazer assim e tal. E às vezes a pessoa também precisa experimentar, até para ela poder ter esse feeling mesmo, né? De saber como que vai funcionar, como que vai rolar ali e tal. Mas de fato acontece muito isso mesmo. Esse negócio, vamos dizer, eu entendo 2 jeitos de fazer aquaponia.
a aquaponia de pequena escala doméstica ou uma aquaponia, vamos dizer, profissional, tá? Por falta de uma palavra melhor. Na aquaponia doméstica, onde eu vejo que tem um campo grande para colocar os quinhos dentro, a aquaponia como um complemento dos quinhos, quem tem lá o hobby de ter um aquário bonito na sala, com alguns quinhos de categoria lá, que produzem amônia para caramba, e tem que ter filtro isso, filtro aquilo, e todo sábado TPA, todo domingo TPA. Eu entendo que aí cabe um canteiro aquapônico, e eu estou falando tudo isso porque, qual é o número onde você diz lá, tantas gramas de ração requer tantos metros quadrados de canteiro, que é o final das contas da aquaponia, e é inclusive a primeira pergunta e aquele negócio, né? Poxa, você quer saber bem esse numerinho aí, né? 15, 50 gramas de ração para cada metro quadrado de canteiro. Se tudo tiver maravilhoso, esse número é verdade. Agora, você consegue andar a 300 por hora com uma Ferrari na reta, na curva? Esse tipo de coisa que eu tenho notado bastante com o pessoal do curso lá, que a turma tem uma ansiedade de não, eu queria saber o número tal, viu? Não vai ficar perto do número tal, porque é só para os craques o número tal. Não, é 25 quilos de peixe por metro cúbico d'água. Tá bom, você vai ter a manha de tocar 25 quilos de peixe. Realmente o sistema funcionando direitinho dá conta disso aí. Você vai ter a manha de tocar isso aí? Ou se puser lá, que nem eu tenho aqui, 3 mil litros d'água para 4 quilos de peixe, você pode errar à vontade, que você tem uma inércia muito grande, você absorve o impacto. Então, os números mágicos, viu? Os números mágicos são legais, para quem é profissional, já está lá, já errou um monte de vezes. E todo mundo que escreve um número mágico, escreve com o pé atrás, porque fala, esse número mágico, por meio do verão, eu tendo fotoperíodo de 12 horas, isso, muda a temperatura, muda o fotoperíodo, muda o estágio que estão os peixes e muda o estágio que estão as bactérias e outros organismos. Porque eu vejo, por exemplo, muito desejável o encontro desse grupo nosso com o pessoal da aquaponia, é que tem uma parte da aquaponia que a turma não conhece nada, que é a biologia não peixe da aquaponia. A biologia que é todo o plâncton, vamos dizer, que mora nas camas de cultivo, que mora nos biofiltros, nos lugares onde... que não é só bactéria. Quando está tudo ótimo num sistema que tem um canteiro com um efeito maré, você tem que pôr minhoca dentro do negócio. Então, quer dizer, você tem um leque de tipos de vida na aquaponia que é a cachaça da aquaponia, aí, parafraseando o nosso querido Mauro. A cachaça do negócio é essa. Arrumei mais mais uma coisa para colocar. Olha, tal planta faz tal efeito na água. Porque até isso é bastante variável. Porque se você puser uma planta que puxa muita água, ela faz um certo efeito. Eu tenho notado que a primeira que amarela é a hortelã. Mas também é a primeira que fica mais verde escuro, quando você põe uma carga. Por exemplo, quando eu vejo que as plantas estão perdendo força, eu peço uma força para as calopsita e jogo esterco de calopsita, né? E você nota, 2 dias depois a hortelã está verdinha. Ela está dando aquela palidecida, ela fica verde escuro. Todos os parâmetros lá. Em vez de você ter que ficar medindo tudo todo dia, você olha a folha das plantas, você olha a barbatana dos peixes, como está, a cor da água, o cheiro da água. Queria fazer uma pergunta, assim, talvez não seja nem o momento, mas seria uma coisa mais objetiva. Eu estou em fase de montagem, né, de um sistema aqui. São 1.500 litros de água, né? São 3 caixas d'água de 500 litros, com Kingles, né? Então nessas caixas, né? Não tenho ainda deve ter aí na faixa de uns 30, 40 peixes, né?
mais ou menos 10 em cada. E vem sempre aquela dúvida, né? Às vezes o Fábio até coloca, né? Vem a dúvida com relação às camas de cultivo, não só a dimensão, mas a experiência com os diferentes tipos de substratos que tem que ter ali, né? Então, essa é uma pergunta porque a gente vê muita coisa, já assisti vários vídeos seus, né? Enfim. Mas a gente vê, no geral, diversas possibilidades, né? Por exemplo, argila expandida, carvão, um monte de coisas, né? Então, essa dúvida, né? Ela é de muita gente, porque eu já conversei com alguns colegas em outros canais, em outros, pessoalmente até, e o pessoal fala, olha, sempre fica em dúvida, né? Tem gente que faz até com caco de telha, outro faz com... Enfim, qual que é assim, para o leigo, para o iniciante, o que você sugere, com a sua experiência aí ao longo desses anos todos que você atua nisso? Você fala, olha, está começando, então vai por aqui que a chance de errar é menor, vamos dizer assim. O que você Eu vê? recomendo o mais barato, o caco de telha mesmo. Caco de telha mesmo. O caco de telha. Por quê? Assim, cada substrato, primeiro, antes de falar do substrato, o filtro, que quando ele é feito com cama de cultivo, ele é o conjunto, ele não o filtro ele não vai ser só aquele substrato, ele vai ser o conjunto substrato e raízes das plantas, né? Que é o filtro rizosférico. Sim. Então, independente se ali tem pedra brita, ou caco cerâmico, ou argila expandida, cada substrato tem ali a sua particularidade, né? Então, por exemplo, se eu não tenho problema com peso, né? Vamos supor que eu tenha que suspender essa cama de cultivo. Se eu tenho que suspender numa parede ou numa bancadinha, talvez o peso é um problema. Se o peso é um problema, a argila expandida cai como uma luva, né? O problema da argila expandida é que ela é cara, né? Ela é bastante cara. Então, uma solução barata que a gente poderia utilizar seria, por exemplo, a pedra brita, né? A pedra brita, ela é excelente porque ela traz junto com ela um pouco de minerais também, né? Alguns minerais ali. E só tem um problema, né? Um não, dois no mínimo, né? A pedra brita, ela além de ser pesada, ela vai deixar a cama de cultivo bem pesada. Então já para suspender essa cama de cultivo numa parede ou num suporte, já tem que pensar em algo parrudo, né? E a pedra brita, ela também ela é muito alcalinizante. Ela alcaliniza demais a água. E até ela estabilizar, porque ela assim, ela não alcaliniza para o resto da vida, mas demora para saturar. Fica muito, muito tempo. Então, acho que pensando assim num meio termo, né, o caco cerâmico seria uma boa pedida, né? Porque ele tem boa permeabilidade, né? Os poros ali, ele não é tão pesado quanto a brita, mas ele é um pouquinho pesado também. Mas é uma solução barata, né? O que eu costumo fazer quando eu quero, vou fazer um sistema bem pequeno, né? E eu preciso assim, um grânulo mais homogêneo desse caco cerâmico, eu uso um conjunto de peneiras, aquelas peneiras de pedreiro. Então, por exemplo, eu marreto lá, ou quebro todo aquele caco cerâmico, aí passo numa peneira bem fininha, só para tirar o pó, né? Aquele pozinho, tiro bem o pó, e depois eu passo numa bem mais grossa para separar só aquele grão, para ela ficar assim num tamanho de uma areia grossa, vamos dizer assim. E aí você tem um substrato assim bem homogêneo. Isso aí eu aprendi na época que eu mexia com bonsai, né? O pessoal dava essa dica para ter um substrato que retesse água, né? Mas que desse também tivesse boa porosidade e tal, por conta, né, da biologia ali também que fica nas raízes e tal. Então, assim, caco cerâmico, e você pode misturar também, né? Pode misturar, em vez de você pôr tudo, sei lá, argila expandida, faz o fundo com caco cerâmico, ou com um pouco de brita, né? E a parte de cima, a argila expandida.
né? É uma solução. Entendi. Só um detalhe, Leandro, assim, é uma experiência que eu obtive por outras vias também. Às vezes, conversando com colegas, etc., o pessoal fala, não, estou usando brita, mas peraí, está alcalinizando, ok, qual brita você está usando? Né? Porque as britas, em função da região que nós estamos, eu nem sei exatamente de onde você é, elas variam em função das rochas que estão disponíveis naquela região, né? Então, por exemplo, uma coisa é você usar uma brita de basalto, por exemplo, Bacia do Paraná, aí, pegando São Paulo, aqui o Triângulo Mineiro e para o sul do país, né? É muito comum você ter aquela brita escura, né? De basalto, né? Ela, sim, ela tem mais ferro, ela tem mais magnésio e tem uma quantidade significativa de silício, etc. São pouco solúveis, mas ao longo do tempo vai sim liberando um pouco para a água, né? Mas é pouquíssimo solúvel, mas demora, né? Vamos dizer assim, para liberar. Aí, se você, em algumas regiões, por exemplo, do país, você usa, por incrível que pareça, mas é usado, você usa as rochas carbonáticas, mármores, né? Moído, rocha carbonática de uma maneira geral, né? Aí você muda toda a história, porque aí você entra com uma quantidade de cálcio e magnésio, dependendo da proporção da rocha, né? Porque isso varia muito nas rochas, e numa rocha extremamente solúvel, né? Com o tempo, inclusive, ela realmente vai lixiviando aquilo tudo e vai para a água e aumenta o pH demais e é um desespero, dependendo do que você está criando, vira um problema, né? Porque você alcaliniza absurdamente, né? Sim. E aí tem as outras coisas, né? Granitos, gneiss, etc., né? Então, assim, eu acho que talvez até essa preocupação com o substrato, com o tipo de brita, é importante, né? Que o granito gneiss ele tem muito potássio, muito sódio, também alcaliniza, né? Apesar da solubilidade não ser tão grande como o carbonato, ele também gera isso, né? Então, eu acho que isso é um ponto que tem que ser pensado. Eu penso nisso porque muita gente fala, inclusive para aquário, para substrato. Não, botei tal substrato. Aí o cara, depois de um período curto, fala, nossa senhora, acabei com o meu sistema. Aí você vai ver o que o cara colocou no substrato, porque falaram para ele que tal brita para baratear, não sei o quê. Aí ele colocou uma brita que ele tinha lá, porque ele achou que na lógica dele a composição das britas eram as mesmas, né? E não são, elas variam Então, muito regionalmente. Né? basicamente aqui eu sempre usei essa de basalto, essa De cinza. basalto, né? E até por essa característica mesmo, ela não ser tão solúvel, ela demorar Isso. bastante para ela soltar os minerais que ela tem ali. Porque quanto mais você deixar esse sistema alcalino, para você reverter isso aí, é uma dor de cabeça. Não, Então, problema sistema enorme. ácido para resolver é batata. Agora, sistema alcalino para resolver, e aí é um Deus nos acuda. Então, até hoje, assim, eu nunca usei outro tipo de brita. A brita que eu conheço, aqui você perguntou assim, eu não sei qual que é a sua região, aqui eu estou no Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande. Mas, basicamente, eu não sei se é uma pedra que é daqui mesmo, ou se Da vem de outro região. lugar, É Bacia do Paraná aí, a mas borda. mesmo acabou a bateria da minha câmera aqui, daqui a pouco eu troco, mas vocês conseguem ouvir minha voz aí. Sim. Mas assim, basicamente eu só uso dessa, é a que tem disponível aqui, né? Sim. E mesmo assim ela traz um pouquinho de problema, né? Com essa questão de deixar a água às vezes muito alcalina, né? E demora para estabilizar, mas chega um ponto que ela estabiliza, ela vai estabilizando. Outro problema com caco cerâmico, que pode ter com caco cerâmico, é que, tipo assim, eu fiquei sabendo que tem umas telhas, tijolos, que eles colocam alguns aditivos na argila lá. Então, é uma coisa que eu não sabia e fui tomando conhecimento. Então, eu sempre estou alertando o pessoal, pessoal, só procura saber a procedência desse substrato, porque a gente acaba pegando aí um material e não sabe nem o que tem nele, né? Isso acontece muito geralmente com tambor plástico, né? Leandro, peguei um tambor plástico aqui para fazer um filtro biológico, tal. É um tambor azul aqui, comprei mais barato, que eu comprei ele já usado.
Mas ele é do que esse tambor aí? Ele veio de uma indústria? Ah, acho que era de água sanitária. Aí o cara tá perdido, porque, tipo, mesmo, não, mas eu lavei bem, eu passei, bati uma água nele, uma, um jato d'água aqui, deixei ele bem limpinho. Eu falei, olha. Aí eu costumo, para, né, exemplificar assim, eu falo assim, ó, se você não tem copo d'água em casa, você tem coragem de pegar uma garrafinha dessas de detergente, cortar, lavar bem ela e tomar água gelada nessa embalagem de plástico? Não tem, porque você sabe que aquilo vai soltar um resíduo. E é a mesma coisa, né? E aí eu sempre estou orientando o pessoal, ó, vai comprar usado, pega de indústria alimentícia, né? Por exemplo, IBC, que é aqueles containers, aqueles quadradões, né? Aquilo aqui é muito caro. Eu tenho uma loucura para comprar um negócio daquilo lá, mas aqui é muito caro, não compensa, a gente acaba comprando caixa d'água. Mas é que com um daqueles só você consegue fazer um sistema inteirinho, né? E é difícil encontrá-lo, e quando encontra, você não encontra vindo de indústria alimentícia. É sempre produto combustível, agrotóxico, e aí já piora mais ainda, né? Não, a questão do substrato é uma situação assim. Qual vantagem ou desvantagem de se usar areia, uma vez que já é um produto, vamos dizer assim, que já foi meteorizado, né? O grau de interferência no sistema seria baixo, né? Que são silicatos. Me corrija aí, Hermínio, se eu estiver errado, geologia É não é isso minha mesmo. praia. Né? Tem algum inconveniente de utilizar para cama areia? Entope muito, comata rápido. Fora isso, o resto é tudo bom. E também tem um peso alto. E fica menos espaço para água. Uma granulometria muito, mas vamos dizer, granulometria de areia aí, que passa na peneira de café, tem esse problema que ela acaba comatando, junto com a biologia, acaba comatando, entendeu? No começo funciona bem e depois de um tempo a biologia. Aí eu não sei, tá? Estou falando de pensar, mas eu entendo que se tiver um sistema assim, a hora que você coloca na maré, ele adensa muito. Entendeu? A hora que a maré entra e sai, adensa muito a terra, a granulometria da areia, ela adensa e fica pouco fluido a passagem da água e acaba perdendo eficiência no sentido de E a a passagem do. superfície das bactérias, entendeu? Elas serem alimentadas com nutrientes, com um fluxo d'água suficiente para conseguir fazer. Porque a areia, ela vai, no que você põe a maré na areia, ela retém a água, ela demora muito para aí não dá o ciclo de 20 minutos, porque quando faz a cama com efeito maré, tem que ter um ciclo aí entre 15 e 25 minutos para não nem afogar as bactérias e nem matá-las desidratadas. Se o fluxo fica muito lento, as que estão na parte superior acabam perdendo força e as da parte de baixo acabam ficando afogadas. É um fluxo, vamos dizer aí, entre 15 e 25 minutos, o fluxo numa cama de maré, onde, vamos dizer, o efeito da granulometria, uma granulometria boa é de brita zero, que é o pedrisco, para cima. Muito fino, comata muito. Os peixes no nível mais alto da água, aí o esgoto do peixe sai, cai no qualquer filtro, mecânico, biológico, ou os dois juntos, certo? E desse filtro, o terceiro passo é passar na rizosfera, que pode estar junto ou não do filtro mecânico em alguns casos. Vamos dizer, tanto mecânico como biológico, como rizosfera junto, é a cama de cultivo com efeito maré, certo? Que, ao meu ver, é o melhor sistema de tratar água para criar peixe.
O Leandro me corrija aí nas inexperiências, mas eu já testei filtro para criar peixe de tudo que é jeito, nenhum chega mas nem perto do facilidade de manter e eficácia. A hora que você coloca um efeito maré, o que é um efeito maré? Você tem a cama de cultivo cheia de uma brita drenante, algum corpo bastante drenante, por isso eu digo a granulometria acima da brita zero, que é mais ou menos 5 milímetros, 8 milímetros. Você enche isso e você tem um sifão que fica aberto enquanto está enchendo. O negócio está enchendo, chega num ponto, fecha, tem um sino por cima do extravasor e esse sino, um copo, certo? Ele faz o efeito sifão e chupa a água e esvazia até entrar ar embaixo de novo e esse ar corta o efeito do sifão e permite encher. Com um ciclo entre 15 e 25 minutos, você mantém toda essa superfície, que depois eu vou colocar uns números para vocês terem umas ideias. Tá? Essa superfície fica sempre com uma película de água. Então, isso favorece por demais a troca de oxigênio, e aí todas as coisas que é biológica e depende de oxigênio, que eu entendo que são as mais bem-vindas para a gente que cuida de peixe, que é uma água boa para o peixe, as que vêm do oxigênio, da aeróbio, é melhor. E esse sistema fica fazendo essa maré entre 15 e 25 minutos, e isso, as raízes crescem aí, serve como filtro mecânico, porque tudo que chega fica preso nessas raízes, serve como um alojamento de bactéria maravilhoso, então é um filtro biológico. E aí, dependendo da mídia que você usa, certo? Não, eu vou usar um substrato como, por exemplo, brita, de basalto. Ela é pouco porosa, então ela tem uma superfície específica menor. Tem alguns estudos que mais ou menos 1 metro cúbico de brita tem mais ou menos 80 metros quadrados de superfície. Tá? Se você pegar, por exemplo, o mesmo volume de carvão, é 300 mil metros quadrados, certo? Uma das coisas que isso não é unanimidade, não é nem unanimidade, não, é unanimidade contra, é o carvão na aquaponia, tá? Todo mundo é contra, porque dizem que afeta demais o pH, tá lá. Eu tenho testado, não notei esse sistema. Eu faço o meu carvão, tá? Carvão comprado, eu não sei os métodos de produção, e pode gerar muito álcali. O Leandro testou um carvão de churrasco e até pode falar aí, não teve a mesma coisa que eu tive aqui, porque o meu eu faço carvão a partir de madeira, de galho, de árvore, essas coisas, e o meu carvão, eu ativei ele, certo? Eu deixei ele um tempo dentro da água e coloquei chorume, com isso ele ficou biologicamente ativo também. Falta estudo nisso aí. Uma das propostas atuais do meu estudo é aprender sobre o carvão como substrato de cama de cultivo de aquaponia. Esse aí é o desafio que eu me coloquei aí, o Leandro fica batendo a chibata, vai lá, Fabiano, pá, faz aí. E eu entendo assim, estou super contente, mas não é uma verdade dentro da aquaponia, antes pelo contrário, os aquaponistas clássicos todos desaconselham, tá? Deixa eu trazer uma pergunta aqui da Roberta, aqui, que a Roberta colocou uma pergunta aí para a gente no chat aí, que gostaria de saber sobre o fator iluminação, seja direta ou indiretamente, natural ou artificial, e sua importância como auxiliador no desenvolvimento da cama de cultivo. O maior problema de você usar uma iluminação artificial quando você não tem ela natural seria o gasto de energia, né? Embora a gente tenha aí muitas
a tal da Grow LED, né, que é aquelas lâmpadas, acho que é a mesma utilizada em aquário plantado também. Mas mesmo assim você acaba tendo um gasto adicional, um gasto que, se você tivesse iluminação natural, você não ia precisar, né, tá gastando. Mas dependendo do que você for plantar, né, tem plantas que são mais exigentes, né, de iluminação, de luminosidade, e tem plantas que são menos. Então, mas assim, ao mesmo tempo, já vi pessoas tendo sistema aquapônico num corredorzinho de 1,5 metro, né, de largura, né, pegar só o sol ali do meio do dia e conseguir cultivar bacana, né, maracujá, morango, cebolinha. Mas aí vai também o que influi, né? Essas paredes, se elas são claras, se reflete um pouco da luminosidade, porque a planta ela precisa, o sol na aquaponia é necessário para as plantas, né? E só as plantas, no caso, né? No caso, o sistema, a água ali dos peixes, os peixes eles não têm essa necessidade da luz solar. Mas as plantas, dependendo do que você estiver cultivando, é necessário para você ter um bom desenvolvimento ali. Aí, e só complementando um detalhe do que o Fábio estava falando com a relação da areia, né? Que ele falou dessa compactação que traz a areia, né? Por isso acaba sendo ruim, porque nessa cama de cultivo que tem esse efeito maré, assim, encher e esvaziar de água, que a gente precisa dessa hidratação, mas a gente precisa também da entrada do ar no substrato. E aí essa compactação que ele fala acaba dificultando um pouco essa entrada de ar nas raízes das plantas, né? Então, por isso que às vezes a areia não é tão bacana para lotar uma cama de cultivo. Mas, por exemplo, para fazer um berçário, para fazer muda, é legal, né? Porque você vai usar uma camada fina, vai fazer ali um fluxo contínuo, e aí você pode colocar areia, né? Quanto mais grossa, ao meu ver, melhor. Engraçado você ter falado isso aí, porque eu estava separando umas imagens aqui, eu já separei também o vídeo ali do sistema lá do Fábio, e esse aqui é o sistema aí das mudinhas aí da minha esposa aqui Oh, que legal. nossa, e é justamente aí na areia, e aqui é a nossa aquaponia aqui, ó. Então, olha que bacana. são 2 caixas de 1.000 litros aqui, 2 caixas de... Olha o IBC aí. Oi? Ah, é. Olha o IBC aí. Eu falo assim do IBC porque assim, aqui é muito caro para eu adquirir. Quando eu vejo um IBC, eu fico doido. Pois é, então são 2 de 1.000, 2 de 500, e aqui o filtro e o decantador ali. Aqui em cima são as camas de cultivo, ali com aqui a pontinha ali do sifão Bell ali em cima ali, ó. E justamente aí a hora que o Mauro comentou sobre a questão da areia, a areia, eu acredito que pelo fluxo de água ela não vai permitir a dinâmica da velocidade do fluxo igual a gente precisa, né? Agora, ao mesmo tempo também a pergunta que eu queria fazer para vocês é o seguinte: aqui nessa primeira versão aqui eu trabalhei com a argila expandida, e a argila expandida, por ela flutuar, eu não achei ela legal, não. E hoje a gente já fez um trabalho com brita e nós achamos mais interessante para o nosso caso ali. Essa questão da flutuação não incomoda aí para vocês em momento nenhum, não? É que tem um jeito de você trabalhar com ela para ela não flutuar. Até já virou vídeo no canal lá. Falar em vídeo no canal, para vocês terem esse entendimento dessa sistemática do efeito maré, tem também um vídeo que mostra como que funciona essa dinâmica da água. E aí, se vocês tiverem curiosidade de ver, depois eu vejo certinho os links lá, que está bem ilustrado isso, né? O interior da cama de cultivo, como que é a dinâmica da água, tal. Isso que o Fábio falou do sifão, a gente consegue ver
um raio-x da cama de cultivo. Legal. Vamos dar uma olhada no sistema do Fábio? Vamos lá. E o negócio da argila boiar, Uhum. se você trabalha com uma cama de cultivo muito rasa, ela acaba boiando mesmo. E no começo ela tende a boiar. Com o passar do tempo, ela vai encharcando, ela vai acomodando. E ela tem que ter as 3 camadas dela, né? Que é aquela camada sempre submersa, a camada intermitente e a camada sempre seca. Na cama de cultivo, por isso que a gente sempre recomenda. Vai fazer uma cama de cultivo, pelo menos uns 30 centímetros de profundidade. É bacana para conseguir ter espaço para a raiz e para você conseguir ter essa dinâmica elas não ficarem boiando, né? Essa camada seca, ela também influi como peso e não deixa ela ficar boiando. Só que assim, ela vai boiar na primeira semana e aí ela já começa a acomodar. Mas quando a cama de cultivo ela é muito rasa, aí não tem jeito. Aí Meu problema. já vira um problema. Foi o meu problema, com certeza. Ô, Fábio, você fica à vontade aí para tecer comentários aí do vídeo aí, ó. Esse vídeo aqui eu vou fazer para mostrar as maravilhas da aquaponia. Isso aqui é um pé de physalis que está nascendo num lugar muito bruto. Para ter uma noção do tamanho das folhas, certo? Meu dedão, a folha. E as frutas, certo? Uma noção do tamanho das folhas. Aqui na aquaponia, olha o tamanho das folhas. Olha as frutas. Bom, comecei assim esse vídeo porque isso chama aquaponia, é uma coisa maravilhosa. E hoje eu tenho um sisteminha funcionando aqui legal. Ó, para vocês verem o tamanho que estão esses physalis. Morango. E eu comecei esse sisteminha aqui graças ao Leandro, ao curso de aquaponia. Ali eu consegui sanar todas as minhas dúvidas e consegui fazer o projeto. Já fiz uma segunda atualização nele, onde eu ganhei essas banheiras aqui. E é isso. O curso me ajudou demais. Acho que não precisa falar muito, ó. Alho poró, sifão bel, coração da aquaponia. Aqui, ó, gambari de horta. Aqui também engajando no sistema, a água volta aqui por cima. E isso aqui é a invenção minha, mas o princípio é a aquaponia. E quem ensinou foi o Leandro aí, o curso foi de muita valia. Não consigo sair do curso. Já faz tempo que eu fiz, eu não consigo sair dele. Eu sempre fui aquarista na minha vida. E estou começando a entender dessa linhagem que chama os pinguins, né? Aqui uma hora vai estar cheio de filhote, eu tenho... Sobre a questão da profundidade, né? O Leandro falou sobre a profundidade, aí mínimo 30 centímetros, né? Uma coisa que eu vi, eu achei muito legal, lá nos vídeos do Fat Goldfish, o Mário lá na Inglaterra, ele tinha feito um esquema numas floreiras, uma coisa bem menor, né? Uma coisa bem mais simples, mas que, assim, sem colocar a questão clima deles lá e tudo mais, surtiu um efeito bacana. E aí eu queria saber com o Fábio aí, né, com o Leandro, se essa possibilidade de trabalhar com caixas menores, por exemplo, eu consegui passar aí, é claro que eu preciso entender toda essa questão, mas eu consegui trabalhar aí com tanques de aproximadamente
2 tanques de 2.000 litros, se eu consigo trabalhar em 2 floreiras grandes, 2 caixas de 60 litros, por exemplo. Nesse caso, ele ficaria com uma passagem contínua, né? A água vai entrar por um lado, passar direto, vai cair nos tanques e volta, e assim fica esse ciclo. Existe essa possibilidade? Vocês acham isso interessante ou não é tão interessante assim? Foi mais ou menos esse esquema que o Mário fez lá, né? Essa seria, acho que é a minha maior dúvida, fora um monte de coisa, mas essa é a minha maior dúvida nessas questões da aquaponia. Sim, dá para trabalhar, sim. E é isso que você falou. Você precisaria trabalhar em fluxo contínuo para você não ter... Vamos supor, se você estiver usando argila expandida, você talvez tenha um problema aí com flutuação delas, até criar um enraizamento bacana e essas raízes criar uma rede, uma malha que abrace todo esse substrato. Mas aí você pode usar um outro tipo de substrato mais pesado para você já não ter esse problema logo de cara, né? Só que, como ela é mais rasa, né, quando a gente trabalha com fluxo contínuo, o bacana é a gente proporcionar nessa água de entrada uma oxigenação dissolvida, né, para essas raízes das plantas ali elas poderem, né, respirar, mesmo ali no fluxo contínuo. Porque a gente, no efeito maré, a gente garante por conta do efeito maré, né? A cama mais profunda, ela possibilita a gente trabalhar essas camadas e essa movimentação da água. Quando ela é mais rasa, para facilitar as coisas, a gente coloca em fluxo contínuo, mas aí a gente compensa com um grau de OD maior e com plantas de menor porte também, né? Na verdade, assim, a cama de cultivo, quando ela é muito grande, a gente aproveita para colocar plantas de grande porte, né? Tomateiro, mamoeiro, bota a árvore na cama de cultivo, que dá bom. Taioba. A taioba fica gigante, né? Impressionante o tamanho que elas ficam, né? Agora, Tudo fica gigante, é impressionante tudo. Você vê a diferença do tamanho da folha do Physalis para o tamanho. É brutal a diferença. E outra, o ciclo encurta. O que você faz com alface em 45 dias, na aquaponia você faz em 30. Entendeu? É impressionante. Assim, eu sou semeador, eu gosto de planta. O efeito, agora eu vou começar a testar nas orquídeas. Mas os efeitos, por exemplo, no morango, que eu estou fazendo rego 2 vezes por dia, o carvão, tá dando morango demais e outra, nada de praga, nada de doença, nada, porque tem uma heterogeneidade de planta que não deixa chegar a doença, nada. De vez em quando tem taturana, mas agora me ensinaram a dar de pôr os ovos de galinha vazio lá, que até isso não está mais tendo. eu queria perguntar para vocês dois o seguinte: a gente teria, não sei se talvez no canal do Leandro teria alguma coisa nesse sentido, a gente teria um modelo para o aquário de 200 litros que você estava comentando, Fábio. Eu tenho um aquário de 200 litros. Me fala que modelo que eu coloco, que eu coloco aqui em cima, como que eu coloco minha água para circular, como que eu ponho uma cama de cultivo no meu aquário de 200 litros. Tem um videozinho lá no canal que é no aquário de 100 litros. Ah, é? E eu estou usando exatamente uma floreira. Ah, É uma floreira dessas comuns mesmo, né? Essas floreiras pretas, né? E lá eu mostro como fazer um sisteminha simples, um sistema pequeno, bacana. né? E se não me falha a memória, eu estou falando justamente dessa dificuldade às vezes, com a questão do substrato, que eu explicando o motivo por que eu estou colocando em fluxo contínuo. Que é isso que eu acabei de comentar, tal. Mas depois eu vou fazer uma listinha de links assim para vocês poderem ver, se tiverem curiosidade, né, ver os vídeos com base no que a gente está debatendo aqui, só para ilustrar, de repente, se vocês quiserem
Não, eu vou pedir ao Fábio para poder te mandar o meu contato, e aí me manda esses links, por favor, que aí a gente vai editar o vídeo e colocar todos os links aqui na descrição para poder acessar lá no seu canal, por favor. Ah, legal. E aí, com Eu isso aí a gente vai ter um coloco, ganho enorme. eu faço uma lista com os títulos deles e o link para vocês verem o que está falando cada assunto, só para eu conseguir visualizar. Olha, ó, o professor Pardal chegou ali com... O Fábio Olha está lá, mostrando. ó, é essa aí mesmo. Essa aqui, ó. Ó, com aquário de 200 litros. É isso aqui, ó. E olhando por dentro, ele tem uma bombinha dessas de 50 litros hora, qualquer coisinha. Ó, o nível, você coloca com isso aqui a altura que você quer, põe o substrato, dependendo da planta que você for utilizar. E, ó, o importante, forma um Lzinho para cair a água oxigenando no aquário. Bombinha joga para cima. Num aquário de 200 litros, uma dessas aqui, ó. Acho que essa aqui deve ter 60. Ou 50 ou 60, não lembro direito. É essas que você compra em qualquer lugar que vende planta. Isso aí você enche, pode manter no fluxo contínuo, dependendo da planta que você for usar, você deixa mais raso ou mais fundo. Você esparrama só o fluxo em cima, deixa mais fundo, mais raso. Então, fica uma área úmida. Por exemplo, para plantar hortelã em cima de um aquário desses, um aquário de 200 litros, você põe isso aí apoiado no aquário e planta hortelã. Ó, é inacreditável. Hortelã, agrião, que são plantas que gostam de ficar com a raiz úmida, encharcada, vai que vai. Rúcula vai bem, alface, espinafre vai muito bem. Depende quanto de luz tem. Se você tem mais luz, elas vão melhor. Mas tem algumas dessas aí que não vão assim, sem a luz direta do sol. Mas tem muitas que vão. Essa é outra pesquisa que eu ando fazendo de ver o que vai bem dentro de casa, né? Tem algumas plantas que aí tem que falar com a turma da botânica, né? A turma das punk, sei lá, de pegar umas plantas de sombra, para quem for ter. Porque isso é uma coisa, quando você vai ter um aquário, você tem que entender do peixe que você tem no aquário. E se você vai ter um sistema aquapônico, você tem que entender da planta que você vai colocar. Porque cada planta tem uma necessidade numa época do ano. Então, você vai ter lá, não, na primavera eu vou ter bastante coisa crescendo, tal, vai produzir um certo tipo de esgoto. Então, a raiz tem que estar preparada para esse esgoto, que muitas plantas também são mais ativas na primavera. Então, essa sazonalidade é uma questão que eu penso assim, o professor está quieto hoje lá, mas é a cachaça do negócio. Você ter aquela delícia de, achei uma planta que me deu bem com aqueles peixes, com aquela condição de temperatura e pressão que eu tenho ali, quantidade de luz, qualidade da água, que eu entendo aonde que a aquaponia casa com o kinguista robista de que tem um aquário bonito em casa. Fala, professor. Hoje eu estou tentando aprender, cara. Eu não entendo dessa área. Hoje eu sou aprendiz com vocês. Diante disso que vocês, né, que a gente está comentando e que é possível fazer numa estrutura pequena e tudo, eu fiquei assim, fiquei super animado, porque planta aqui também eu adoro planta. E você poder fazer essa associação. E quando eu procurei a aquaponia, eu procurei mais no sentido de filtragem da água. Não foi nem mesmo da planta, não, porque o King, eu vou falar para você, nossa senhora, você tem que ter um sistema de filtragem muito bom, porque os bichos são terríveis, né? E aí você joga isso tudo fora. E eu vou aproveitar teu gancho aí, uma coisa que eu estava lembrando, na hora que o Fábio estava mostrando a floreira dele, a cama de cultivo dele, você pode fazer um sistema, se a finalidade é só filtrar a água, você pode colocar plantas que sirvam para o consumo dos peixes. Você produz
Lógico que vai ter um momento que você vai ter que adicionar, tem que ter uma fonte de nitrogênio externa, né? Porque não dá para manter só fechado ali, né? O ciclo. Mas, por exemplo, você pode pegar uma cama de cultivo dessa, né? Uma floreira, em vez de você colocar um substrato lá dentro, você só coloca um jogo de canos ali e colocar lâmina. Coloca a lâmina, ela tem um alto grau de reprodução, sempre tirando o excesso ali, colocando para os peixes comerem, porque ela tem bastante proteína, e é uma forma de diversificar a alimentação. Então, você tem, além da filtragem da água, porque não deixa de ser uma aquaponia, né? É uma planta de superfície aquática, mas você está produzindo, né? E ela, na aquaponia, a lêmina, ela faz um boom, assim, né? Se você não tira o excesso, ela vira um problema para você. O professor ficou inquieto ali, Leandro, porque lá, vai, professor, pode falar, que essa é essa área. Não, não, na realidade, eu faço isso, eu tenho um canteiro em cima de um tanque, né? Além da lêmina, que também é uma laminácea, a wolfia é muito mais eficiente do que a lêmina. E ela é menorzinha, os quinguios consomem a wolfia muito mais do que a lêmina. E ela É excelente. É um canteirinho de circulação contínua, pegando a água do tanque, caindo no canteiro, numa extremidade, correndo para o outro e drenando com controle de nível, você tem produção contínua de wolfia. É excelente. E ouvi dizer que ela é própria, ela serve também para o consumo humano, né? Que ela tem mais sim. digestibilidade, né? Na Ásia e na África, as lamináceas são utilizadas para consumo humano. Que bacana. O professor, melhor do onde que o senhor soja, está localizado? Onde o senhor está localizado? Eu estou já em vou Ouro Preto, pedir aqui. Minas Gerais. Calma um pouquinho. Não, eu estou em Ouro Preto, Minas Gerais, mas você soltou um uai lá atrás. Falei, pô, o cara é mineiro? Que negócio é esse? Minha família grande parte da família, principalmente da parte da minha mãe, é tudo mineiro. Eu ouvi seu uai, cara, logo no início. Tá eu sou paulista, mas minha família é uma grande mistura, né? Por parte da minha mãe é mineiro, né? Meus avós. Mas assim, fui criado aqui no Mato Grosso do Sul, né? Tomando tereré e tudo mais. É uma mistura aí. Ô, Leandro, você está querendo muda mesmo, mas assim, eu tenho visto muito na internet, você compra no Mercado Livre, vem num saquinho, ele chega aí de boa, viu? Então, não, eu tô vendo para adquirir justamente por conta dessas experiências aí. E como ela serve para o consumo humano, né? Então é uma coisa que eu gostaria de testar. Né? A Zola, eu comecei a testar agora há pouco tempo. Era uma que eu não estava tendo acesso e consegui aí, já está multiplicando, já está bem bacana. E aí daqui a um tempo eu vou começar a ofertar para os peixes também. Mas a lêmina, ela dá tanto, assim, ela multiplica tanto que, né, dá para você juntar, congelar para dar depois, né? É um espetáculo. Eu só não sei, tem gente que consegue fazer, eu não sei como é que é o processo, mas diz que se você desidrata ela, tem um processo certo, né, de você maximiza mais ainda a proteína dela. Aí eu não sei como que funcionaria isso, né? Mas assim, para mim, quanto mais fresco, melhor, né? Que se sobra, o máximo que vai acontecer é ela se multiplicar lá no tanque dos peixes, aí tá tudo certo. A Zola tem um inconveniente, que aí é importante avaliar essa situação. Tanto a Zola quanto a... Está me faltando o nome agora. A questão do grupo familiar da planta, de ser pteridófita. Tá? Porque as pteridófitas têm, às vezes, algum componente tóxico. E isso pode gerar problema para a alimentação dos bichos. Ok?
No caso das lamináceas, elas não têm nenhum inconveniente, nenhum. É da família de Samambaia, então. Isso, a família de Samambaia, exatamente isso. Eu tive... A azola, a salvina eu não tenho certeza, mas a azola eu tenho certeza. A azola é muito utilizada na Ásia para fertilização de tanques, aqueles tambor que os japoneses chamam, aqueles platôs de produção de arroz. Né? Elas sim. geram muita matéria orgânica que decompõe e leva, fixa nitrogênio, né? E leva para alimentar o arroz. Mas elas têm um inconveniente de componente tóxico. Por exemplo, aqui na região nossa, é muito comum o consumo de broto de samambaia. Sim. Né? Só que o broto de samambaia é cancerígeno. Carcinogênico. Caramba. Ok? E aí, o que acontece? Como o pessoal já aprendeu lá no passado o processamento de ferventar, jogar água fora, eles eliminam o agente químico que leva à indução de câncer. Né? Uhum. E eu já tive situações aqui há mais tempo, em tanques de tilápia, de fornecer azola em quantidade e ter mortandade de tilápia. Por isso que eu estou chamando a atenção para isso. Tá? As pteridófitas têm componente químico, né, que são nocivos. Então, é o mecanismo da planta se defender, inclusive de predador. Né? É a biologia. Né? Então, em relação às lamináceas, beleza. Mas, em relação a pteridófitas, tem que avaliar com um pouco mais de cuidado. Okay. Eu tive um outro problema, viu, Mauro? Você me passou a azola, me passou lêmina e me passou a wolfia, né? Uhum. Você lembra? E aí eu procurei separá-las, porque tinha uma ou outra estava meio misturada, sabe? Um trabalho infernal para separar, mas consegui separar, né? Em recipientes diferentes inicialmente, né? Que foi inclusive floreira, né? Foram essas floreiras mesmo que eu pus inicialmente ali para que elas crescessem um pouco, né? Até adubei um pouco, peguei esterco e tal, elas dispararam. Só que assim, eu cheguei à conclusão que é impossível você mantê-las separadas. Porque o que acontece? Tanto o passarinho como o sapo, tá na parte externa, né? Eles levam de um tanque para outro. E aí, o que eu percebi é o seguinte, o que foi acontecendo? A azola ela é extremamente rústica e, vamos dizer assim, ela é muito agressiva no crescimento. E ela tomou conta de tudo. Eu não consegui manter as outras porque ela foi tirando todo o nitrogênio, eu acho, e as outras foram minguando, sabe? Tanto a wolfia como a lêmina foram minguando. Hoje eu tenho um pouquinho delas, tento tirar, mas elas voltam para o tanque pelos bichos, né? Vamos dizer assim, né? Elas voltam para outro tanque. Então tem que manter ou bem distante, né? Porque a azola parece que ela toma conta de tudo, de fato. É de uma rusticidade, de uma agressividade absurda, numa velocidade enorme, né? Além de ter esse problema que o Mauro falou, né? Que não dá para dar para qualquer peixe, talvez, né? Na realidade, peixe ornamental, né? Os quingos, especificamente, eles predam bem menos a azola do que as outras. E realmente o crescimento da azola é muito mais intenso, porque ela tem uma simbiose com algas nas raízes que favorece o crescimento delas. Entendi. E isso realmente é complicado. Então, a minha sugestão, né, é você manter apenas as lamináceas, né, e retirar a azola. A azola é excelente como adubo. Né? Você ter produção para colocar nos canteiros de plantas, aí canteiros terrestres, beleza. Elas produzem uma biomassa grande, tanto de raízes, de folha, mas tem um aspecto da toxicidade. Isso daí é importante a gente estar atento. E de infestar. Infesta qualquer tanque. Tem que ensinar as pererecas a não pular de tanque em tanque, ficar só num. É vero. De repente, a azola seja algo bacana para trabalhar na composteira, né? No minhocário.
Sim, Porque o minhocário, às vezes, a gente precisa colocar uma cobertura seca, né? Em cima para ajeitar o processo ali. E aí a gente pega o decantado do filtro mecânico, coloca lá para as minhocas e, de repente, associar isso com a azola, né? Para você ter ali um chorume, vamos dizer assim, mais potente, de repente, pode ser que dê um gap. Tô aqui imaginando, né? Tô já maquinando aqui minha cabeça. mas é isso aí, o tempo todo é isso. Como diz, tem que ficar o tempo todo criando possibilidades, né? Aham, É isso aí mesmo. legal, show de bola. Esse teu filtro mecânico é um CIEV, alguma coisa assim? Aquela telinha por onde a água passa e fica retendo o resíduo sólido ali e vai depois para um reservatório ou não? Ou não tem feito dessa forma? No meu sistema, Mecânico, no teu sistema. olha, eu cheguei já a ganhar uma dessas telas e nunca cheguei a instalar. Eu uso muito o decantador, né? Você decanta ela Eu para... decanto, né? Pego depois aquele sedimento para trabalhar ou no mineralizador ou no minhocário, né? Porque o filtro peneira, ele tira o resíduo, mas ele ainda muito cru, vamos dizer assim, né? Ele tá assim, ele nem circulou ali direito no sistema, porque assim, a tilápia, como ela é filtrante, ela fica consumindo e reconsumindo tudo que está na água, né? E Sim. aí o que decanta lá é a bosta que já está bem trabalhada ali, digamos assim. E o, e o Fazem filtro comprovar. peneira, ele vai arrancando tudo, né? Ele vai deixando a água assim extremamente. Às vezes até vira um problema, porque às vezes lota tanto e para ficar limpando toda hora essa peneira é um sacrifício. Aí eu acabo não considerando ele, eu descarto, eu não acabo não usando, eu deixo só mesmo decantador. Assim, no sistema que eu trabalho, só o NFT lá. Eu tenho filtro separado com mídia de alta performance e decantador. No sistema que eu uso para gravar, que sempre aparece atrás de mim, ali é só cama de cultivo mesmo. É minhoca e substrato e efeito maré. Esse teu decantador é um tambor de 260 litros ou não? É um tambor de 200, não chega a 260 não. É um tambor Tá. esses tambores azuis, que ele é todo fechado, mas eu comprei ele novo, né? E aí recortei a, a, a tampa, fiz uma tampa em cima e faço a decantação nele. Quanto maior a largura e a altura do decantador, mais eficiente ele tem, porque ele tem área para sedimentar, né? Ela fica rodopiando ali, diminui o fluxo, né? Então fica mais eficiente para decantar. Mas eu tenho usado a bombona, né? Essa de 200, e agora vai ser montado não sei quando, mas assim que possível, eu estou trocando o tanque dos peixes por um tanque de 6.000 litros. E aí provavelmente o decantador vai ser uma caixa d'água, né? Uma caixa de 1.000. E aí a gente vai decantar num ambiente mais com mais área, né? Sim. Então Superfície. é um desenho que ainda não cheguei ainda no ponto. Ainda tô maquinando aqui como que eu vou dispor ali o tanque, trabalhar com os filtros, mas não estou considerando filtro peneira, não. Tá. Nesse primeiro filtro mecânico, decantador, vamos dizer assim, você vai ter resíduo sólido, que vai baixar, e você vai ter resíduo leve, né, que vai subir. Correto? Uhum. Esse resíduo mais leve, a retirada vai ter que ser manual, né? O que eu tenho feito aqui, por exemplo, esse sistema que eu desmontei,
ele tem duas bombonas. Uma delas é decantador, a outra é filtro com mídia flutuante, né? Tá. Antes tinha aquela MBBR, agora estava testando aquela mídia chips. Chips. Quando ela muda, é aquela que parece uma hóstia. Eu tinha uma na mesa aqui para mostrar, acho que não deve ter. Quando sai do decantador, no decantador geralmente, como tem aquela troca gasosa, sobe bastante sedimento, mas fica ali enroscado no cano por conta da disposição da saída de água. Antes de cair lá nas mídias, aí tem uma caixinha e aí eu coloco uma malha de nylon. Né? Essas telinhas que o pessoal usa para fazer proteção de janela, bornal de pesca. Eu boto um emaranhado ali para dar uma retida no resíduo mais fino. E aí eu só vou trocando uma por outra. Aquilo lá tá meio carregado, né? Tipo, num dia eu vou, tiro, coloco uma limpa no lugar, e aquela lá eu só bato, jogo um pouquinho de água, bato na parede e deixo secar. No dia seguinte ela já está pronta para eu fazer o inverso. Eu pego aquela lá e inverto com a outra. Aí eu vou fazendo um rodízio. Entendi. Só para, assim, é um filtro peneira pequeno, mas só na saída ali do decantador, só para não ir o mais limpo possível ali no filtro biológico. Tá. Nesse outro esquema que você está bolando de aumentar a área de superfície, então, ao invés de ser tambor, vai ser caixa, né? A ideia é que o resíduo sólido decantado vire alimento de bloodworm, alguma coisa assim ou não? Esse decantado é para trabalhar com a compostagem também, né? Basicamente, estou pensando em trabalhar com minhoca californiana. Minhoca. Minhoca. Maior. Minhoca californiana e também mineralizar em mineralizador. Colocar num tanque separado e oxigenação. Inibir a luz e deixar lá uns 30 dias para mineralizar bem. É um negócio tão legal. Eu cheguei a fazer o último vídeo do canal foi falando de mineralização. Só que depois que eu me toquei, eu devia ter feito o processo inteiro. Que é ter medido o parâmetro da água. Logo que eu coloco toda essa solução, né, para mineralizar e depois no final do processo, porque é um negócio surpreendente, né? Você mede, o nitrato está lá em cima, amônia zerada, nitrito zerado, mas o negócio tá rico em nutriente ali. E aí você pode tanto voltar no sistema quanto regar suas plantas, vaso, né? A horta convencional é biofertilizante. Tá. Não. É que bateu umas ideias aqui, né, de fazer um decantador assim, mas com bastante área de superfície, né? Justamente para aquele resíduo sólido que for decantando ser o, digamos, substrato para o bloodworm se desenvolver. E a parte de água, né, que ela ia ficar verde, eu penso em criar Daphne, também outro alimento vivo, né? Aí depois que vai para parte biológica lá, né, da coisa da filtragem, né? A parte biológica vai quebrar a amônia em acho que é nitrito primeiro, depois nitrato, se eu não me engano, não lembro direito, não recordo. Mas eu recordo que nitrato é a forma prontamente absorvível pelas plantas, né? A forma de nitrogênio prontamente absorvível, né? E aí fica o restante, né? Os outros, o NPK, no caso fósforo e potássio, eles entrariam nessa parte do mineralizador, né? Que você falou. Só não sei a questão talvez a questão do ferro, né? Porque tem um tipo de ferro que ele entope as brânquias dos peixes, né? Mas eu vi muita gente colocar pedaço de vergalhão, né?
Eu não penso em colocar. O pessoal faz muito isso. Bombril, mistura enxofre com bombril, com prego, e tem muita receita. O pessoal ensinando, só que você, além de não estar adicionando ferro, está, né, adicionando metal pesado, né? Então não é metal puro ali. Eu acho que a gente não consegue nem extrair um ferro que seja de fato absorvido ali pelas plantas, tá? Pelas plantas, né? O meu pensamento é parte dessa água passar em canteiro de terra mesmo, só que a terra que eu vou utilizar lá dentro seria essa terra roxa que dá no norte do Paraná, né? Porque ela é rica em ferro. Então, nessa passagem lá nesse canteiro de terra, né? Alguma coisa que sair dali vai ser a minha reposição de ferro no tanque, né? Que vai tanto para a formação de sangue lá para os peixes, quanto para a nutrição das plantas, o meu agrião, minha plantação de agrião, por exemplo. Né? É o meu pensamento, né? De fechar um ciclo totalmente sem nenhum outro artifício que eu venha gastar dinheiro para comprar lá na loja, né? Eu penso dessa forma. Esse é o meu pensamento. No negócio do ferro, Minoro, tem um quelato de ferro, que os aquaponistas usam muito. Não está muito fácil de achar. Tem mais de um tipo de quelato, tem um mais apropriado para aquaponia. E eu andei lendo laterita, que a turma usa muito em aquário plantado, também adiciona ferro no sistema. Eu estou procurando também porque eu desconfio que o meu aqui é meio fraco de ferro. Mas esse negócio de pôr vergalhão, pedaço de prego, é bom para pegar tétano. Mas não serve para esse negócio de adubar, não. Fosse assim fácil, né? Não, mas a laterita é um tipo de rocha formada que foi tirado minério de ferro de algum lugar e deposita em fundo de lago e depois dá uma argila feita com bastante composição de ferro, solúvel. Não esse ferro de vergalhão, que ele não é solúvel na água. Entende? Usa isso como suplemento de ferro na aquaponia. Estou pensando em usar a laterita, não tenho achado para comprar. Bacana. Essas experiências todas, pelo que eu estou vendo aí, acho que daqui pouco tempo, daqui uns 6 meses, um ano aí, Leandro, nós vamos te convidar para poder retornar, para a gente poder te contar as nossas evoluções, as nossas aventuras aí, porque eu estou vendo que a gente vai ter várias. Show de bola. E a aquaponia é o ótimo. reino dos gambiarra, né? Os aquaponistas adoram uma gambiarra. Faz um negocinho, aproveita não sei o que, bomba de não sei. Então, isso aí é uma coisa que uma disciplina oriental que precisaria entrar dentro da aquaponia que não, tá bom, é bom inventar, mas olha, tem um monte de coisa já inventada, vamos usar as coisas inventadas já. A roda a gente não precisa inventar ela todo dia. E eu queria aproveitar agora esse finalzinho aí, a gente tem mais 15 minutos, para a gente tentar fazer o Leandro ficar gostando de quinguil, pô. Fala do quinguil, alguma coisa, da bostinha bonita. Fala aí, professor, das bostinhas bonitas, como é bom para a aquaponia ter quinguil. Não, mas é interessante porque o tubo digestivo... Porque vocês são veterinários, vocês entendem mais dessa parte, por isso que eu estou pedindo uma parte seus. Mas você sempre fala que você é o engenheiro, que você é que entende de bosta, pô, agora eu tá sou jogando engenheiro de tratar bosta, não de fazer bosta. Quem entende de fazer bosta é bicho, eu só sei tratar bosta só. O interessante é que o tubo digestivo de quingo é pouco diferenciado, consequentemente, ele realmente gera muito resíduo, né? Muito excremento. E que, poxa, é um material rico e que, para a aquaponia, para mim, não tem a menor dúvida, né?
Eu tenho um micro, mas é micro mesmo, sisteminha aqui, que eu estou fazendo uns testes e me divertindo com isso, porque eu cultivo uma espécie de cebolinha, mas é uma cebolinha que é usada para conserva no Japão, que eles chamam de Lakio ou Rakio, porque não tem L em japonês. Aí é para o Minoru-san aqui, que já ficou todo eufórico ali embaixo, que eu já vi a reação dele. Minoru-san, Lakio, cara, cresce no sistema aquapônico, que é impressionante. Prepare-se para produzir Lakio e fazer a conserva. Bom demais. Exato, cara. É impressionante isso. Né? A adaptabilidade de determinadas plantas a um ambiente mais inundado, né? E legal. Você tem que buscar exatamente essas espécies que estão que se relacionam fisiologicamente melhor a um ambiente mais hidratado. E, pô, é essa a questão. Eu estou fazendo um cultivozinho de Lakio, ó, como diz, da pontinha da orelha. Muito positivo. Sim. Conta para a turma aí que você cultivou rosa do deserto no Ah, não, essa história da rosa do deserto, quem cultivou foi o pessoal da UFGD. Eles estavam cultivando como teste no sistema deles, que é porte comercial. Então lá, pra vocês terem ideia, né? Mas isso assim, alguns anos atrás, esse sistema infelizmente não existe mais por divergência política dentro da universidade, por falta de recurso, enfim. A gente perdeu de ter aí uma super pesquisa aí maravilhosa. E eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Lá eles produziam muito tomatinho cereja no DWC. E é impressionante, falando assim, pô, mas tomate, né, com a raiz lá mergulhada na água, no tanque ali no DWC, como isso, né? E bonito desse jeito. E produzindo pra caramba. Daí o professor, que era o coordenador na época, né, o professor Rodrigo, ele falou assim, é porque você não viu a rosa do deserto. Eu falei, tá de sacanagem, né? Não, olha aí, ó, são testes que a gente está fazendo. Então eles estavam multiplicando rosa do deserto na aquaponia. Daí eu falei assim, rapaz, da aquaponia não duvido mais nada, né? Porque a gente vê que algumas plantas, a gente ouve falar e estuda que tem planta que não vai se dar bem, não se dá bem tanto com encharcamento, com água, problema de ter fungos e tudo mais. Por exemplo, limão, né? Limão cítrico é sensível com a água também, né? O limoeiro está na aquaponia, vai fazer 1 ano. Tá lá, firme e forte. Coloquei eu coloquei um limão rosa, né? Geralmente ele é mais resistente. Mas tá lá, tá se desenvolvendo, tá crescendo. E assim, cada hora a gente se surpreende, porque plantas que não eram para dar certo por conta de estar ali num ambiente com mais água, né? Mas a gente acaba se surpreendendo e tendo essas surpresas aí. Pô, rosa do deserto, né? Na aquaponia. Mas tem uma coisa muito curiosa. Eu me lembro quando eu ainda era aluno de graduação, eu encontrei um artigo publicado na Scientific American, onde os japoneses, naquela época, já estavam pesquisando cultivos hidropônicos. Não era aquaponia, era hidropônico. Uhum. Eu tinha vontade de achar esse artigo de novo, porque a minha impressão é daquela época, né, da minha limitação de conhecimento e tal. Os japoneses fizeram um estudo com um tomateiro. O tomate ele não gosta de água nas folhas. Na raiz não tem problema nenhum. E aí eles plantaram um tomateiro num sistema hidropônico com como é que eu vou dizer? Todo controlado por computador, com os sensores, né, controlando cada componente que era consumido. À medida que a planta retirava algum nutriente, era injetado de novo, para manter uma constância de nutrientes. E o tomateiro, cara, desenvolveu equivalente a um prédio de quase 3 andares
um pé, Caramba! mostrando a potencialidade genética da planta, o que ela expressava, a quantidade de tomate que ela produziu, que a planta só não faz isso porque ela não tem o aporte de nutrientes suficientes para ela expressar todo o potencial dela. Eu tinha vontade de achar esse artigo de novo. Isso eu li na década de 70. Eu já procurei esse artigo, mas eu não acho, cara. Pode ser que não seja na Scientific American, que naquela época as limitações nossas de informação eram muito grandes. Quando você acessava alguma coisa, a gente ficava maravilhado, né? Mas eu me lembro desse artigo que me deixou assim, putz, né? Me tirou do sério, né? E realmente é impressionante a potencialidade que cada organismo tem de responder quando ele tem as condições básicas atendidas. É impressionante. E King é um bicho desse, cara. O potencial reprodutivo dele é fantástico, desde que ele tenha condições mínimas. Né? E uma coisa que eu não sabia, assim, o kingo, ele é uma espécie de carpa, né? Ele não Isso, é uma carpa. É uma carpa. Só que, assim, ele é uma carpa adaptada para um confinamento, né? Não sei se na estou falando realidade, besteira. não, lá no passado, né, lá na Ásia, né, a carpa a tradicional, a mais comum, que é Cyprinus carpio, né, que tem origem na Pérsia, né, foi um dos peixes mais produzidos na Ásia pela facilidade de criação, de produção de proteína. O quingo era tipo a galinha. Na Ásia, era muito comum as pessoas terem pocinhos de criação de peixe para alimentação. Então, um peixinho que chegava a 20, 30 centímetros de comprimento, né, fácil de você criar, porque a demanda de oxigênio do quingo é menor do que a carpa, ele é mais resistente a uma baixa concentração de oxigênio. Então, era extremamente comum na Ásia, no geral, principalmente na China, que é a origem do peixe, né, as pessoas terem o chiqueirinho, mas de peixe, de quingo. Né? Então, o quingo selvagem era criado para alimentação direto, igual nós temos aqui, criação de galinha. Né? Nós não temos, a nossa tradição de aquicultura é o quê? 30, 40, talvez 50 anos. É muito recente, porque nós sempre tivemos peixe com fartura, era só chegar e coletar. Né? Então, nós, embora tenhamos avançado enormemente nisso, mas... Né? Nós não temos essa tradição que os asiáticos têm de produção de peixe. Né? Então, o quingo é uma carpinha também, né? Em menor tamanho e passível de ser criado em espaço pequeno. É muito comum na Ásia, principalmente na China, a criação de quingo para alimentação, o quingo selvagem. Né? Foi daí que surgiram as mutações, que chamou a atenção de algum criador, que começou a selecionar, a separar e virou essa cadeia da genética de King hoje, que é uma das coisas mais fantásticas para o meu gosto. Essa é a minha cachaça hoje. Cerveja. Não, eu até estou comentando isso, assim, perguntando, porque quando eu comecei com a aquaponia, eu comecei com peixe ornamental. E só que assim, eu comecei com carpas e não foi dando certo, né? Não estava dando bacana, porque eu fui percebendo que essas carpas elas foram se atrofiando na caixa d'água. Ela não parecia não ser um peixe adequado. Ela ia ficando meio torta, meio... E aí eu fui deixando de lado essa questão de criar... Criei peixe ornamental a vida inteira em aquário e tal. Eu falei, pô, agora com a aquaponia, quero ver como é que vai ser. E agora, assim, reacendeu essa vontade por conta do Fábio, né? Pô, Leandro, você tem que criar King, né? Faz um sistema aí com King e tal. E eu fiquei muito empolgado, porque eu vejo que o King, ele tem mais essa adaptação, né? Para um ambiente, assim, mais reduzido, tal, não sei, assim, adaptado à caixa d'água ali. Eu acho que ele... Em relação à carpa, ele vai se desenvolver melhor, né? Tem dois aspectos a serem considerados nisso que você falou. O primeiro, que a carpa tem uma demanda de oxigênio maior do que quingo. Esses organismos, quanto maiores, maior é a demanda de oxigênio. Então, carpas maiores são muito mais sensíveis a uma baixa de oxigênio do que o quingo. Primeiro aspecto. Segundo,
num passado não tão remoto, as rações, né, que eram utilizadas para esses peixes tinham uma série de deficiências de nutrientes. Quando você relata que as carpas ficavam tortas, isso é aspecto nutricional. A ração não estava apropriada para as necessidades nutricionais da carpa. Que hoje, felizmente, a indústria, né, que disponibiliza a ração para os peixes hoje está num outro contexto, graças a Deus, isso avançou muito e nós temos rações de boas qualidades, né? Você tem isso hoje disponível, que num passado não tão remoto eram rações deficitárias, tá? Então você pode repensar, inclusive, o contexto das carpas aí, mas tendo em mente a concentração de oxigênio. Quanto mais volumoso o peixe, né, como são peixes, tanto a carpa quanto o king, de clima temperado, eles têm uma exigência muito maior de oxigênio do que a tilápia. A tilápia está adaptada a uma menor concentração de oxigênio. E além do fato dela ser filtradora, né, como você colocou um pouco antes, que a tilápia favorece enormemente o crescimento algal, né, e as algas fazem um aporte de oxigênio com fotossíntese. Observa que vai tudo encaixando, né? E as carpas já não fazem essa filtração, elas ingerem, mas não fazem a filtração. Ok? É algo para ser reavaliado, tá? Não, eu tô empolgadíssimo aqui, eu tô querendo separar um sistema só para trabalhar com Kingill. Eu vou precisar muito aí da ajuda do meu amigo Fábio e vou fazer isso. E conte com a gente, né? Opa, conte com a gente que a Unáqua está aí, nesse contexto. Juntando força. Maravilha. Eu vou com certeza. Agradeço mesmo. Vai ser ótimo ter essa parceria de vocês aí. Uma coisa sensacional da aquaponia também é essa conexão, isso tudo que a gente está falando, desde um aquário pequeno até um sistema em casa, num metro quadrado, igual você comentou e tudo mais, é a aproximação das pessoas com a produção do próprio alimento, alimento sem uso de produtos nocivos à saúde ou em dosagem ou não respeitando períodos de carência, esse tipo de coisa. E antes da gente encerrar, eu queria te perguntar, Leandro, para você fazer um comentário para a gente, como estudioso da área, qual é hoje o nível de excelência da aquaponia? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque, olhando os canais no YouTube, a gente vê no Japão fábrica de semicondutores virando produção de vegetais, a gente vê no Oriente Médio projetos enormes de aquaponia para alimentação humana. Não sei se todo mundo já deu uma olhada ali, mas quando você olha o mapa mundi, quando você olhar no bico do Mediterrâneo da Espanha, assim embaixo, a gente vai ver uma área branca enorme no mapa do Google. Aquilo é a maior área de plasticultura do mundo. Nos desertos, tanto americano quanto no deserto em Israel, a gente já vê assim, produções de vegetais em sistemas onde você não tem fungos, você não tem insetos predando, porque você está em ambientes completamente inóspitos. Qual que é o estado da arte hoje, da aquaponia, e para onde que você acredita que isso aí vai estar caminhando nos próximos anos em termos de produção e também de suprir parte das nossas necessidades humanas, até de alimentação mesmo? Excelente pergunta, Mário. A visão que eu tenho hoje, assim, né, a aquaponia no nosso cenário. Hoje, a gente vive numa região, e principalmente acho que eu aqui vivo numa região que não tem nenhum dos problemas, por enquanto, que a aquaponia vem trazer como solução, né? Aqui tem uma imensidão de terra, de planície, né? Aqui tem um Pantanal, não tem problema com espaço, não tinha problema com água, está começando a ter, né? Problema com água, e a gente está caminhando assim para essa tendência de cada vez mais, olha, a gente precisa ter tecnologia para produção de alimento, né? Investir na tecnologia, no saber, em como fazer isso de uma forma não predatória
de uma forma eficiente, né, economizando espaço. E assim, só que a gente está muito longe disso por conta disso que eu comentei, né? O Brasil, em geral, tem uma imensidão, mas eu acredito muito assim na aquaponia como um instrumento para dar condições para todo mundo, né? Numa forma assim de qualquer um pode produzir seu próprio alimento. Porque assim, a gente tem grandes propriedades, né, produtores e tal, e aí tem pessoas com um pedaço de terra reduzido, e aí acha que não pode produzir, né, não tem como produzir por conta da demanda de trabalho, o recurso hídrico, que às vezes não tem por conta da propriedade ser pequena tal. Mas eu vejo a aquaponia para a gente, nós brasileiros, como algo para proporcionar isso também, né? Da pessoa, mesmo ali uma pequena propriedade, a agricultura familiar, ela poder se beneficiar dessa tecnologia, né? Poder usar a água de uma forma mais eficiente, então ela não precisa estar ali junto a um rio, a uma nascente, ou ter um poço tal, ela pode, mesmo com a água da companhia, né, de distribuição, ela conseguir fazer, né, uma técnica que pode chegar a uma economia de até 90%, né? O consumo de energia de um sistema aquapônico, ele não é grande, porque a gente trabalha com equipamentos de baixa potência, né? É a recirculação, mas ali não precisa estar... Você não tem uma altura de coluna d'água tão grande para você trabalhar tanto a circulação como oxigenação. Então, é algo assim que, lógico, né? Tipo, se você for pensar em tudo, para ter um sistema bem controlado, bem perfeito, assim, tal, você tem um cultivo protegido, você ter, né, uma estufa para controlar a temperatura, controlar a umidade, é bacana, mas eu defendo uma aquaponia que qualquer um possa fazer e fazer com o que tem. Que nem tem muita gente que fala para mim assim, pô, Leandro, eu queria fazer aquaponia tal, mas são coisas caras assim, e sei lá, né? Será que eu usar uma bomba de máquina de lavar eu consigo fazer aquaponia? Consegue, né? Tem que usar o que tem, né? Por exemplo, tem aluno lá do curso que, né, tá usando caixa de geladeira, né, pega em sucata para fazer tanque de peixes, então dá para fazer de uma forma, vamos dizer assim, mais rústica, né? E a tendência, Sabe, o desde caminho... pequenos projetos até projetos grandes, né? Desde indústria até o projeto caseiro, né? Aham, dá para fazer. Eu conheci uma aquaponia comercial lá na Colômbia, quando eu fui lá para o congresso, que é aquaponia La Mariana. E lá eles fazem da forma mais rústica que você pode imaginar. Os filtros deles são feitos tudo em alvenaria, é como se fosse um grande aquário. E eles produzem lá tomate cereja, alface e truta arco-íris, por conta do clima. Mas é tudo muito rústico. E você entra lá, você fica assim encantado, você fica enlouquecido, né? Porque é uma estrutura grande, só que ao mesmo tempo é assim tudo muito rústico, tudo muito simples assim a forma de fazer, né? Então a gente tem que vencer algumas coisas com a aquaponia ainda aqui no nosso país. É igual quando começou, por exemplo, eu acho que é o mesmo caminho quando começou a hidroponia, por exemplo, logo que ela iniciou. A energia solar, né? Logo quando começou a aparecer e tudo era muito caro, hoje já barateou muita coisa, né? Você consegue comprar um kit e você mesmo montar um sistema de geração distribuída na sua casa, você consegue, né? Talvez você tenha dificuldade para homologar, para, né, pedir acesso com a concessionária, mas
você consegue adquirir um equipamento a baixo custo e gerar sua própria energia. Então, a aquaponia, ela tem um pouco disso também, só que ela está a passos atrás, né? A geração distribuída, a geração fotovoltaica, ela já está bem emplacada, até por conta desses aumentos cada vez maiores, que também vem associado pela crise hídrica aí, que a gente está ouvindo falar e vai piorar cada vez mais. E essa crise hídrica, a gente sabe que também afeta a produção de alimentos. Então, o caminho está se chegando para as tecnologias, e uma delas é a aquaponia. Então, vai precisar olhar com carinho para ela, né? Então, uma das coisas que a gente briga muito com a associação, luta muito com isso, é que cada vez mais a aquaponia esteja como tema nas instituições, nas universidades, como pesquisa, né? Como a Embrapa, um tempo atrás, estava lá fazendo bastante pesquisa, desenvolvendo. E eu espero que isso continue, né? Precisa ter um pouco de incentivo também. A Apta São Paulo lá também, pesquisando aquaponia, né? Sim, fazendo um trabalho muito, muito bacana, muito legal. Cada vez mais isso ter investimento, né? Ter condições para cada vez ficar maior, né? Essa questão que você comentou do nosso histórico de ser um país de abundância, essa abundância, ela realmente freia essa evolução, porque a escassez é que faz o sapo pular, né? E aí a coisa vai mudando bastante, né? Uhum. Como diz minha mãe, quando a água bate na bunda é que a gente se mexe, né? É isso aí. Ô, gente, temos mais alguma pergunta aí para a gente poder encerrar? Nota 10. Agradecer o Leandro aí. Muito bom. Bom, Leandro, então, em nome de todo o grupo aí, Perfeito, bacana. a gente te agradece aí pela disponibilidade. Vamos divulgar o trabalho do seu canal MS Aquaponia, vamos divulgar os conceitos e conte conosco no que a gente puder ser útil, não só em relação ao uso da aquaponia em si, mas também em relação aos peixes. E o que a gente puder, e vamos interagir. E em outra oportunidade, nós vamos te convidar novamente para poder te contar das nossas evoluções. Eu tenho certeza que esse dia de hoje foi um dia de reflexões e de grandes mudanças que eu estou olhando para as carinhas, todas as cabeças estão pensando assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E isso vai ser muito legal. É o famoso a gente vai contar com você, viu, Leandro? Gente, contem comigo e vai ser uma honra poder voltar aqui, trocar ideia com vocês. Eu gostaria de agradecer muito aí pelo convite, pela oportunidade, principalmente ao Fábio de ter feito essa linkagem aí. Eu estou assim muito, muito mesmo agradecido, né, de ter conhecido vocês e ter esse papo e ter aprendido também. A minha cabecinha aqui também tá cheia de ideias aqui e eu quero contar muito com vocês também, né? Maravilha. Para essas minhas ideias aí e tal. É o que eu estava comentando com o Fábio, a gente estava conversando pelo WhatsApp. Assim como ele estava comentando comigo e vendo que a aquaponia é uma ferramenta que é muito importante para a criação de peixes ornamentais em geral e para o quingue, mas o peixe ornamental também é uma estratégia também para a aquaponia emplacar como técnica, né, de criação e tudo mais. Por conta disso, o peixe ornamental ele tem um valor agregado, você consegue trabalhar ele num espaço mais reduzido, né? Então, é algo para fazer, assim, juntando as duas coisas, e a aquaponia é integração, né? Integrar isso aí vai ser muito bom para as duas coisas, né? Tanto para a criação de peixes ornamentais, quanto para a técnica da aquaponia. E eu fico muito feliz com isso. Isso daí, Leandro, no mineirês, é juntar a fome com a vontade de comer. Com a vontade de comer, é isso aí. Show de bola. É isso Muito mesmo. bom, muito positivo. Beleza.
Um ótimo Obrigado aí. final de semana para todo mundo. Um grande abraço, Leandro. Um grande abraço. É. Esse aí. Obrigado, gente. Um abraço para vocês também, um ótimo final de semana. E eu agradeço aí. Aguardando o próximo convite. Até mais. Um Joia. abraço. Tá Boa joia. noite. Gente, Um abração. Um abraço Fiquem com para Deus. todos. Até Valeu, mais. boa noite. Beleza? Boa Tchau, noite. tchau. Tudo bom. Tchau. Até mais.